E a gente continua com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente. Lá no nosso estúdio da cidade, o Rubens Nakato continua tocando os trabalhos. Oi, Nakato, bom dia. Casagrande, bom dia a todos. A gente chega hoje à nossa 7ª e última entrevista com os candidatos à Prefeitura aqui de Presidente Prudente. Conforme o sorteio que definiu a ordem dos entrevistados, agora é a vez da candidata do PT, Regina Penati. Ela tem 51 anos, é professora e mestre em educação. É casada e mãe de 2 filhos. Já foi vereadora entre os anos de 97 a 2000. Regina também foi secretária de Assistência Social do governo Tupã, de 2009 a março deste ano. Candidata, bom dia. O seu tempo vai começar a valer a partir de agora. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: depois dos escândalos de corrupção envolvendo o PT, o processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff, o partido e seus candidatos devem enfrentar aí a desconfiança do eleitor? Bom dia, Nakato. Bom dia, Marcelo. Bom dia, equipe do SBT. Eu queria agradecer muito a oportunidade de podermos estar aqui discutindo. A sua questão é fundamental nesse momento. Não só o PT, mas toda a classe política, todos os partidos políticos devem responder à sociedade, afinal, a que vieram. Mas nós não podíamos nos furtar a fazer esse debate com a sociedade. Eu tenho 30 anos de filiação ao PT e nesse período eu vi o PT construir com a população desse país políticas públicas fundamentais para que a gente pudesse superar a miséria, superar a fome, garantir a entrada dos estudantes nas universidades através do ProUni, fazer qualificação profissional a partir do Pronatec, construir casas populares para a população. Então, nós temos que discutir sim as questões de corrupção e temos que discutir sim o papel dos partidos políticos na sociedade brasileira. Candidata, você já citou que um dos desafios do próximo governo é a questão da desigualdade, né? A que você se refere quando você fala disso e como você pretende atuar? Bom, você caminhando por Prudente e possivelmente por várias cidades brasileiras, em qualquer uma delas, você facilmente percebe que nós podemos falar praticamente de 2 cidades. É verdade que nos últimos 13 anos, muito se avançou nos municípios brasileiros. Os índices de desenvolvimento humano avançaram, mas é fundamental que a gente pense em cada cidade as condições efetivas que nós temos de desenvolvimento para cada lugar. E na nossa proposta, nós temos que pensar a cidade e desenvolver cada região, cada parte do nosso município, para que todos possam usufruir das condições que o município como um todo oferece. A cidade é bonita, é uma cidade que avançou, mas ela precisa ser boa e bonita para todos. Candidata, como mulher e com sua atuação na Secretaria de Assistência Social durante 7 anos, deve conhecer bem aí um problema enfrentado por muitas mães, a falta de vagas nas creches. Caso eleita, quais suas propostas? Nakato, a gente parte do princípio que em políticas sociais como saúde, educação, assistência social e de proteção, só se amplia e só se aumenta as condições efetivas para que a população seja atendida. Prudente tem ainda um conjunto de falta de vagas em creche, é preciso que a gente consiga estabelecer o número necessário para atender a população e melhorar a qualidade. A política de educação é, sem dúvida, uma prioridade de todo o nosso governo. E como estabelecer para que sejam sanadas esses problemas aí, questão de vagas, por exemplo? É simples, você tem que construir onde você precisa. É lógico, qual é o desafio? A questão orçamentária. Isso a gente precisa ter muito claro e discutido com a população. Nós podemos enfrentar no próximo período aí, se o governo federal e o governo estadual não estabelecerem processos de melhoria econômica, nós podemos ter nos municípios problemas sérios de orçamento. É por isso que toda a linha de discussão da nossa proposta de governo fala em estabelecer discussões claras com a população. O Conselho Municipal de Educação, todos os conselhos ligados às escolas precisam estar participando para que a gente possa efetivamente ampliar as vagas, melhorar a qualidade e atender o que a população precisa. Caso você seja eleita, você vai enfrentar e você vai ter que dialogar com o governo do PMDB, até para buscar recursos, né? Como é que você pretende enfrentar essa questão? Olha, o governo do PMDB ou qualquer outro governo, governo estadual, se forem de outros partidos, eles devem, antes de mais nada, respeito à população de Prudente. A população de Prudente tem o direito a escolher o seu governante, a sua governante, eu espero,
E os governos estaduais e os governos federais, sejam de que partido for, eles têm que respeitar essa escolha e respeitar os interesses e as demandas da população de Prudente. Candidata, passou um pouquinho já da metade do tempo. Olha só, a questão da saúde em Prudente é crônica, né? Apesar dos esforços, a população ainda carece de atendimento de qualidade e agilidade. São inúmeras reclamações. Quais as propostas que você tem para resolver o que não anda bem? Nakato, a saúde, ela é uma política pública em construção, o SUS é uma política pública em construção. Nós tivemos bastante avanços na cidade, em outras cidades, nesses últimos 13 anos, avançou-se na construção de UBS, nós temos já uma UPA em construção, funcionando, temos uma outra em funcionamento, em construção. Elas são unidades que ampliam a lógica de atendimento. A população reclama, com razão, porque ainda esse processo não está todo constituído, mas a condição é aumentar a capacidade de controle da população sobre o serviço oferecido a ela. Isso significa criar canais permanentes de reclamação e de observação da população sobre o tipo de atendimento que ela tem. Nós precisamos efetivamente garantir médicos, consultas especializadas para toda a população, e isso vai, sem dúvida, aos poucos, construindo uma saúde de qualidade, que é o que todos nós desejamos e a população merece. Candidata, geração de emprego. Nós já vimos aqui no SBT Interior uma reportagem hoje mostrando assim, o avanço do desemprego na cidade. Pais de família perdendo o trabalho, pouquíssimas oportunidades, e o que você vai apresentar para a geração de novas vagas? Olha, Nakato, é importante a reportagem que vocês colocaram, e ela mostra que não é uma questão simples, porque ela envolve, por um lado, a necessidade do poder público, e isso é uma intenção nossa, constituir elementos que acompanhem e auxiliem as pessoas que ficam desempregadas, porque elas precisam efetivamente de uma orientação mais ampla para entender o mercado, que tipo de emprego está sendo oferecido, e de outro lado, uma articulação importante sobre a formação dessas pessoas. As pessoas podem e necessitam se requalificar e dessa maneira poder acessar. Mas é evidentemente que, além disso, o município precisa criar um canal permanente de discussão com os empresários para que a gente possa aproximar essas duas pontas. A necessidade do empresário, a construção de novos nichos econômicos e também a possibilidade efetiva do trabalhador se requalificar e se colocar com condição. Além disso, nós temos que trabalhar muito para que os jovens possam se qualificar e demorar algum tempo a mais para entrar no mercado de trabalho e entrar já com uma condição de qualificação efetiva. Candidata, você tem 1 minuto para responder para mim o porquê você quer ser prefeita em Presidente Prudente. Nakato e população, eu quero ser prefeita em Prudente porque eu guardo e construo ao longo da minha vida pública, desde que eu fui vereadora, antes mesmo sendo professora nos bairros de periferia, e agora com a condição de ter tido essa enorme aprendizagem como secretária da assistência. Eu quero ser prefeita de Prudente porque eu tenho um compromisso com essa cidade, onde eu cresci, onde eu pude ter os meus filhos, onde eu pude viver toda a minha vida. Eu quero ser prefeita e quero, junto com a população, construir uma cidade melhor para todos os lugares, principalmente aqueles que eu conheço bem, que são os bairros de periferia. Candidato, seu tempo está acabando, você tem praticamente 10 segundos. Eu peço que a população fique atenta ao processo eleitoral. Nós estamos decidindo a vida nossa, dos nossos filhos e das nossas famílias. Acabou seu tempo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no SBT Interior, ao vivo nessas eleições. Muito obrigada. Obrigado. Olha só, aqui de Prudente, essa foi a última da nossa série de entrevistas com os concorrentes a chefe do Executivo. E a partir de amanhã, começam as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Araçatuba. Você pode acessar todo o conteúdo das eleições no canal exclusivo do nosso portal de notícias, o sbtinterior.com. Fico por aqui, Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pela sua participação ao longo dessas 7 entrevistas. Parabéns pelo trabalho e agradeço também a presença da Regina aqui no dia de hoje, participando da nossa última entrevista em Araçatuba, em Presidente Prudente. E amanhã, Araçatuba vai ter aqui entrevista, vai ter espaço, assim como foi em Prudente, a primeira emissora da região a abrir espaço para os candidatos à Prefeitura de Araçatuba. Esse é o nosso compromisso, viu, gente? Nós estamos juntos aqui justamente para ajudar você, eleitor, a escolher melhor seu voto, justamente a ver como estão as propostas do seu candidato e te ajudar a decidir a fazer a melhor escolha, sempre pensando no futuro da sua cidade. Combinado?